A música como um meio de se curar de doenças. Musicoterapia é o tema do Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também lá no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, também no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje nós vamos falar da função da música como meio, né, da gente tratar de doenças e também para outras funcionalidades que a música tem. Nós vamos debater esse tema, musicoterapia, aqui com os nossos convidados, o Ciro Pontes. Obrigado, Ciro Pontes, pela presença. Boa noite, seja bem-vindo aqui no Boa noite, Papo professor. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Também com a Cláudia Zanini. Muito obrigado pela presença. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Ok, vamos apresentar vocês aqui. Tem uma apresentação breve aqui, musicoterapia, né? Cláudia Zanini, ela é musicoterapeuta e é doutora em Ciências da Saúde, mestre em Música, especialista em musicoterapia, em educação especial e em saúde mental pela Universidade Federal de Goiás. Também fez pós-doutorado no programa de musicoterapia da Temple University da Filadélfia, Estados Unidos, né? Especialista em gerontologia titulada pela SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Bacharel em piano pela UFG. Foi colega da Belkis, como é que é? Belkis? Belkis. Não cheguei a ser aluna da dona Belkis, não. Não, né? E foi a primeira docente de musicoterapia do curso de musicoterapia da UFG. Coordenou o NEPEV da UFG. Nossa, que currículo extenso. Eu vou resumir para não demorar muito. Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Envelhecimento. Lá também da UFG, membro do Conselho Consultivo da SBGG Goiás, atualmente é membro da Comissão de Educação e Certificação da WFMT, que é o World Federation of Music Therapy, okay. Né? E é também coordenadora do Conselho de Ética da UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia. E já é quase aposentada também na Federal, professora? Eu me aposentei no segundo semestre de 2021. Me aposentou. Então está aposentada Sim. do curso de musicoterapia da UFG. E o Ciro Pontes, que é musicoterapeuta também, formado, né, bacharel em musicoterapia pela Universidade Federal de Goiás, licenciado em música pelo Instituto Federal de Goiás, pós-graduada em métodos e técnicas de ensino pela Universidade Salgado de Oliveira, músico profissional, produtor musical e regente do coro da Santíssima Trindade no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Professor das oficinas de canto do Colégio Agustiniano, Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia. Professor de música no Colégio Externato São José, onde atua também como musicoterapeuta. Nossa, vou começar aqui pela professora Cláudia, né, professora? Então a senhora já respondeu que já aposentou na Federal. E o que a senhora está fazendo? Continua trabalhando como musicoterapeuta? Sim, eu estou trabalhando em algumas atividades acadêmicas, né? Trabalhando com produção de texto, de livros, capítulos. Estou trabalhando como voluntária, né, na União Brasileira das Associações de Musicoterapia, que é a UBAN, né? Sou do Conselho de Ética, e também na Federação Mundial de Musicoterapia, tem muitas reuniões. Né? E o que é musicoterapia? Então, a musicoterapia seria a utilização da música, do som, né, como um elemento terapêutico. Então, nós vamos trabalhar com os elementos da música, né, o som, o ritmo, a melodia, para que a
atinja, né, objetivos terapêuticos. Então, a gente atinge objetivos que não são musicais, mas por meio de atividades, de técnicas que envolvem a música. E você vai, enquanto profissional, você vai escolher a melhor técnica para atingir os objetivos que são específicos para cada clientela. Para cada pessoa, a gente vai pensar no seu objetivo, no traçar um plano, né, terapêutico. Okay. Vamos envolver o Ciro nessa conversa também. Ciro, a musicoterapia, ela é uma ciência, uma técnica, uma arte ou um pouco de cada uma dessas coisas? Ela envolve tudo isso, né? Mas a gente prefere acreditar na musicoterapia como uma ciência, porque ela tem fundamento, ela tem pesquisas, né? A Cláudia, que está aqui conosco, ela é uma pesquisadora nata, né? Eu sou mais devagar um pouquinho, mas a gente não deixa de pesquisar. Então, eu acredito piamente na musicoterapia como uma ciência. Existe paradigmas, axiomas, categorias específicas da musicoterapia? Porque, assim, cada ciência tem o seu jargão, né? Sua terminologia, seus termos, né? Diz que quem faz direito, por exemplo, aprende uma língua, quem faz medicina aprende uma língua, quem faz musicoterapia aprende uma linguagem também? Na verdade, a musicoterapia, ela tem a linguagem musical, né, como um meio, né, que o musicoterapeuta precisa saber música, né, quer dizer, tem que ter uma fundamentação em música. Mas na formação existem as disciplinas que envolvem a parte da saúde, da área da medicina, né, psicopatologia, neuropsiquiatria. Filosofia. Aí tem a área humana, né, que a gente pega muito, né, a parte de sociologia, filosofia, tem também filosofia da música, mas a parte musical é muito forte e a parte também de sensibilização. O musicoterapeuta precisa saber trabalhar com o seu patrimônio, né, a sua potencialidade vocal, musical, né, até artística, para depois utilizar as técnicas de musicoterapia, né? Então, para aplicar, né? Então, a gente tem um universo muito grande de técnicas, de abordagens terapêuticas, tem alguns métodos desenvolvidos, né? Então, existem informações específicas para quem quer... Mas a pesquisa, professora doutora Cláudia, a pesquisa que comprova... Sim. Certo? Que a música pode melhorar o estado de saúde de uma pessoa? Tem muitas pesquisas que envolvem a aplicabilidade da musicoterapia na saúde, né? Então, a musicoterapia, por exemplo, se a gente pensar de uma forma mais ampla, saúde é um conceito multidimensional, né? Então, se a gente pensar, a gente tem a saúde física, a saúde emocional, né? Até a saúde espiritual, né? Então, o musicoterapeuta, dependendo do foco, ele vai utilizar as técnicas que estão mais de acordo com aquela clientela. Mas a gente, por exemplo, entra no hospital, né? Um hospital é um campo enorme, né, para se trabalhar musicoterapia, porque a música ela tem efeito na pressão arterial, ela tem efeito na frequência respiratória, na frequência cardíaca, ela pode inibir a dor, né, um processo de dor, né? Então, as mães, as babás geralmente usam a música com função musicoterapeuta, né? Que é a canção Nininá, por exemplo, é uma música para dormir, né? Não sei se funciona, mas funciona? Olha só, eu acho que como professora, né, a gente não pode deixar de falar, né, que é importante dizer que a música é patrimônio da humanidade, né? A gente lida com a música a vida inteira, desde o nosso processo intrauterino, né? A gente vai receber estímulos que têm sonoridades e até a música também. Mas, para se falar que é musicoterapia, tem que ter uma formação acadêmica. É importante que o musicoterapeuta tenha uma formação para saber delinear, né, um processo científico e também com evidências, né? Então, assim como na medicina, a gente tem a medicina praticada, né, em evidência, a musicoterapia também é baseada em evidência. Então, a gente tem muitos artigos, né, tem muita produção científica, tem revistas que publicam esses artigos e tem uma produção mundialmente, sabe, emergindo e crescendo muito nos últimos anos. Isso
essa fala da Cláudia, professor, e quem está nos acompanhando, é até uma confusão que não diria até uma confusão, mas as pessoas misturam muito. Então você é musicoterapeuta, o que você faz? Coloca uma música para relaxar? Né? Ontem mesmo eu ouvia isso. E me lembro de uma vez que me chamaram para não era um processo terapêutico, era um momento ali que eles queriam conhecer um pouco mais da musicoterapia e a gente fez ali o que a gente chama de vivência, né? E a pessoa que me convidou, ela estava com muita expectativa na musicoterapia. Para aquele momento que ela tinha me convidado, que vai ser legal, que você vai tocar umas músicas. E eu preparei uma coisa, no momento pediu outra coisa. O momento, né, eu vi que não ia funcionar o que eu tinha preparado. E eu caminhei para um outro lado. Aquilo foi tão traumático para aquela pessoa que me convidou, que ela nunca mais me convidou. Não porque foi ruim. Por quê? Porque aquilo mexeu com algo, e até depois nós partilhamos, isso foi verdade, que arremeteu às situações da vida dela passada. E não foi legal, do jeito que ela queria. Então, assim, a gente não pode confundir, a gente tem que ter um preparo, a gente precisa conhecer a nossa clientela, fazer todo um estudo, para então começar a aplicar a técnica da musicoterapia, a aplicar a musicoterapia em si. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar mais de musicoterapia. Afinal de contas, em que a gente aplica a musicoterapia? Quais os benefícios que esta ciência, técnica e arte pode causar para a nossa vida, né? Daqui a pouquinho a gente volta, é muito rapidinho, viu? Dá um tempinho aí e a gente já volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje estamos falando aqui de musicoterapia com o Ciro Pontes e com a Cláudia Zanini, eles que são musicoterapeutas. Ô Ciro, mas você estava falando aí que a musicoterapia, ela não é assim, por exemplo, uma canção de ninar, a mãe que está usando a música para fazer uma criança cantar, ela não está fazendo necessariamente musicoterapia. E lá na igreja, você é regente de coral, de igreja. Sim. E tal, e lá na igreja você utiliza a musicoterapia para reger o coral, para escolher as músicas de uma liturgia ou não? Não. A musicoterapia, ela não é em si uma ferramenta para se fazer tal coisa, né? Ela é uma ciência, a gente usa para determinados fins, como a Cláudia disse no início, alguns fins terapêuticos, né? Para ajudar na saúde, na melhora da qualidade de vida. No caso do coro, eu uso a música enquanto disciplina, enquanto técnica musical, sem entrar em questões terapêuticas. Sim, mas acaba acontecendo alguma coisa, porque a gente não consegue controlar. Pode ser que alguma música, algum som, algum intervalo musical possa provocar alguma coisa, mas a gente não vai tratar disso ali naquele momento, naquele âmbito. Sim, tá. Você não é requisitado como musicoterapeuta para poder escolher as músicas de uma liturgia, mas certamente a liturgia da igreja cumpre certas funções durante o ano. Agora mesmo a gente está na época da quaresma, as músicas mudam, né? São adequadas ao tema do momento, né? Desse período de quaresma, por exemplo. Quando está no Natal é outro tipo de música. Então a liturgia se adequa. Não há aí um reconhecimento de uma certa função, não sei se é terapêutica, mas alguma função espiritual, alguma função litúrgica, né, da música. Não tem alguma pelo menos similaridade com a musicoterapia? Não, eu não vejo. Não vê assim? Não vejo que tem. Nós estamos vivendo tempos litúrgicos, né? Agora é o tempo da quaresma. Uhum. Esse período é um período totalmente voltado para o ser, para o interior. Ali ele mesmo busca ali preencher alguma coisa na vida dele, que todos nós precisamos, né? Eu tive um professor que falava, todos nós precisamos de uma religião. Eu não tenho, mas recomendo que todos tenham. Então, eu falei, é meio estranho, né? Mas, enfim, todos nós precisamos acreditar em algo, né? E aquelas pessoas, elas vão ali, particularmente no caso do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que é uma devoção de 180 anos, completamos agora já. Então, a pessoa ela já tem uma ligação que passa de geração em geração
de pessoas que faziam as suas romarias e aquilo ali se perpetuou e está se perpetuando e vai continuar por muito tempo, porque eles fazem questão de manter aquilo vivo. Agora, eu uso as ferramentas da música, eu uso a técnica vocal, eu uso técnicas de composição que a gente até usa na musicoterapia, só que o objetivo ele é diferente. Sim. Ali é para a pessoa ela ser didaticamente instruída na arte do canto. Okay. Né? Mas eu nem ventilo isso. Foi interessante o senhor trazer essa questão, porque eu nem penso nisso. Eu vou lá assim, desprovido de qualquer asa da musicoterapia sobre mim naquele mas instante. então a musicoterapia ela está sempre relacionada a algum comprometimento da saúde da pessoa. Ela é utilizada para Quer falar, Cláudia? Para colaborar no processo de recuperação da saúde, é isso? Mas eu gostaria de fazer uma parte, né? Um parênteses, né? Em relação ao que o Ciro Alberto colocou, porque o coro, né? Ele pode ter uma função terapêutica e, inclusive, eu trabalhei no meu mestrado, né, com esse conceito de coro terapêutico conduzido pelo musicoterapeuta. Uhum. Então, tem uma proposta muito diferenciada do que a proposta que no caso, o Ciro tem com o coro, que é um coro religioso. Coro litúrgico. Né, um coro litúrgico, religioso, né? Ou que pode ter um coro de orquestra, um coro artístico, né? Um coro educacional, coro empresarial, né? Então, eu trabalhei com esse conceito do coro terapêutico, né, que é conduzido pelo musicoterapeuta, que é objetivos terapêuticos, inclusive pensando, né, na promoção da saúde. Né? Então, isso é importante, quer dizer, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar nessa gama que é desde fazer a promoção da saúde, né, dar autonomia, trabalhar com a pessoa, a vontade de ser saudável também, a sua autonomia pela sua saúde, né, as escolhas na vida, né, até você pensar no tratamento, né, na reabilitação com pessoas que têm algum problema. Já teve gente no passado que usava a música para canalizar osso. Existe esse poder da música ajudar a canalizar um osso que separou? Eu estava pesquisando a história aí, porque eu não vim para cá sem dar uma pesquisada. Aí eu vi que tinha lá na Idade Média, Idade Antiga, um terapeuta lá que tentava usar a música para canalizar o osso da pessoa. Será que essa pessoa fica ouvindo, está com o braço quebrado e fica ouvindo música o tempo todo e vai emendar o osso? Vai, né? Porque fica com o braço quieto, né? E durante o corpo real. O que acontece, assim, que pode ter algum tipo de relação, mas eu não vou afirmar, essa afirmação eu não posso fazer, né? Mas alguma coisa que a gente sabe é que a música, né? O som é frequência sonora. Né? Okay. Então, a frequência sonora, ela tem o quê? Ela é formada pelas vibrações. Né? Okay. E a gente percebe a música, né? Tanto pela via aérea, né? Ouvindo a música, né? Como pela via óssea. Né? Pelas vibrações, porque a gente sente desde a pele, ele vai chegar todo o nosso esqueleto, né? Vai chegar a vibração, que a vibração é físico. É verdade, então, a caixa de som ela fica tremendo. Exato. Assim, tem gente que põe até pipoca assim, vai ver a pipoca pular. Você tá com o braço quebrado e põe ali, vai com aquela tremidinha, faz o osso chegar e encostar um no outro, os pedaços emendar, né? Eu não sei. Eu acho que essa era a intenção lá, no passado não tinha gesso. Quer dizer, é um tipo de pesquisa que foram começando a fazer ali, né? Mas é importante falar isso, quer dizer, a música, o som, ele atinge a gente de várias formas. Inclusive, quando a gente trabalha, né, com pessoas que têm alguma perda, né, auditiva, a gente tem todo um preparo, um tablado que possibilita essa vibração chegar mais, né? A pessoa sente a pulsação do som. Então, você tem uma batida, ela vai sentir pela vibração e acaba atingindo a via óssea, e aí ela consegue interagir no ritmo. É verdade, quando a gente fica muito tempo sem cantar ou sem ouvir música, que a gente vai cantar uma música, a gente geralmente tem, pelo menos eu, né, que não sou profissional, tem uma certa dificuldade de pegar o ritmo, a tonalidade da música, né? E quando você está acostumado, você fica mais musicalizado, digamos assim. E aí você entra com mais facilidade no tom da música. Sim. Não sei se é por aí, então. É a questão dos estímulos, né, que vão chegando, né? Então você é estimulado por todos os sentidos, praticamente, né? Sim. Desde a audição, a visão, quer dizer, alguém que está ali na frente, conduzindo, interagindo, um olhar,
né? O gestual, tudo isso vai estimulando a sua resposta enquanto ser humano à sonoridade. E aí se dá o processo, esse processo tão rico que é a gente usar o som, usar os instrumentos musicais, usar a voz como meio para trabalhar objetivos terapêuticos. Ok, assim, voltando à formação, né? Porque eu estou insistindo muito na formação, porque é uma formação, assim, nova. Para mim, pelo menos, é nova. Quando o Ciro me falou que ele era um musicoterapeuta, eu fiquei curioso, né? O que faz um musicoterapeuta e tal. Então, é um curso que a gente já viu aí, que a UFG tem. Agora, a Prefeitura de Goiânia publicou um edital aí para contratação de funcionários públicos, mais de 1.300 vagas tem lá, mas para musicoterapeuta também tem vaga, tem 2 vagas lá para musicoterapeuta. E eu achei interessante, precisa até mais, né? Um concurso público, né? Precisa de mais, mas você vê lá, assim, para outras profissões mais tradicionais que também tem uma, jornalista, por exemplo, tem uma vaga, viu? Então, os jornalistas que estão acompanhando nós aí tem uma vaga no concurso da Prefeitura. Então, tem formações mais tradicionais que tem menos vaga do que musicoterapeuta, né? Sim. Então, eu achei isso interessante. Então, qual o potencial do musicoterapeuta? Ele pode fazer o quê? Então, no caso, né, no serviço público, né, a gente tem a musicoterapia em muitos CAPs, né, que são centros de atenção psicossocial, onde se atende a clientela de saúde mental. Então, a gente já tem muitos musicoterapeutas trabalhando aqui em Goiânia e no estado de Goiás tem também alguns pontos, né, do estado que já tem, e a gente precisa de mais, porque sempre que o musicoterapeuta começa a trabalhar, se vê que o profissional pode atuar e se integrar muito bem a uma equipe multiprofissional e contribuir para o tratamento integral daquele paciente, né? Então vem o psiquiatra, vem o terapeuta ocupacional, o musicoterapeuta, o arteterapeuta, o enfermeiro, então todos eles integrados, né, na saúde mental. Mas também a gente pode estar trabalhando na saúde básica, né? Por exemplo, eu tenho experiência de trabalhar com pacientes hipertensos, né? Então, é a saúde básica, né? São os problemas que envolvem, né, fatores de risco cardiovascular, que acometem muito a população. Então, também é um foco. Trabalhar com gestantes na área da saúde também, né? É uma área muito bonita de se trabalhar, né? Quer dizer, trabalhar a saúde... Pode ser um trabalho individual, um tratamento individual, terapêutico, mas pode ser de grupo também? Sim, e inclusive na saúde pública, o preconizado é que a gente trabalhe com grupos, porque a demanda é muito grande, né? Então os grupos, eles vão se fazendo em função das necessidades. Às vezes você faz um grupo, de certa forma, homogêneo, dentro do possível, né? E trabalha com foco, né? Geralmente processos mais breves. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, vamos falar da aplicação, né? Em que se aplica a musicoterapia? Daqui a pouquinho. De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, lá no YouTube também, no canal do programa Papo Dinâmico. Lá tem esse programa e todos os outros que já gravamos, com temas diversos que você pode utilizar, né? Você pode curtir, claro, pode compartilhar e também baixar e utilizar em atividades pedagógicas, caso você encontre lá, né, um tema que soma aí com as suas atividades. Você que é professor, trabalha, né, com formação, pode utilizar nosso programa lá, nós já estamos autorizando você fazer isso, tá bom? E não deixe também de nos acompanhar lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Lá você pode, inclusive, curtir, claro, sempre curtir nosso programa, marca lá, põe o sininho lá para qualquer novidade você ser informado e também você sugerir temas aqui para nós, sugerir convidados que nós possamos trazer aqui para fazer o nosso programa aqui conosco. De repente você mesmo poderá estar aqui com a gente numa próxima oportunidade, tá bom? Não deixe de fazer isso. Hoje, por exemplo, estamos falando de musicoterapia, um tema muito importante. Não sabia que a música poderia curar doenças e estamos vendo aqui que ela pode curar doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aliás, os temas, todos os nossos temas que estão disponíveis no YouTube, são temas de interesse
né? Não são temas só para você se divertir, que já é uma coisa boa também, mas são temas também de muita utilidade para você e sua família, tá bom? E esse é um deles, musicoterapia. Então, o Ciro, vamos começar pelo Ciro. Quais as aplicações da musicoterapia? Vejo que você trabalha com educação, né? Sim. Na educação, qual a aplicação da musicoterapia? Nós podemos usar a musicoterapia de diversas formas no âmbito educacional. No meu caso particular, eu trabalho no Colégio Externato São José, onde eu sou musicoterapeuta, e eu atendo as crianças que são do tempo estendido, chamado tempo estendido, que é equivalente ao integral, similar ao integral. E a gente traça alguns objetivos. Então, um deles é, claro, a melhora, né, na aquisição de facilidades na própria educação, mas também na questão da socialização, né? Na questão da inclusão, dos vínculos, né? Então, existe uma série de possibilidades que a gente trabalha a musicoterapia. A concentração, né? O desenvolvimento da fala. Às vezes você tem uma criança que está com uma dificuldade ali na pronúncia ainda, está desenvolvendo. A gente pode fazer... A música pode ajudar na fala? Sim, a gente pode, algumas técnicas, a gente consegue interferir, melhorar esse processo. Fazendo a pessoa cantar, fazendo a pessoa dançar, como é que é? Não é necessariamente nesse sentido de ensinar, não é um ensino, é uma técnica que você ministra para que ela possa ter ganho nessa área que ela apresenta alguma dificuldade. Mas sempre utilizando os elementos da música. Os elementos da música. E a socialização, como é que você faz? É a mesma técnica? A mesma técnica, interessante. A gente estava trabalhando recentemente numa das nossas sessões, que a gente não chama de aula, né? A gente chama de sessão, e a gente trabalhou a questão do respeito. O respeito de uma forma geral, o respeito consigo, o respeito com o próximo, o respeito com o meio. A gente está vivendo isso, o Papa Francisco está falando muito sobre isso, né? O respeito com a casa comum. Cada vez mais nós precisamos cuidar do nosso planeta, então a gente precisa ter respeito, porque a gente usa muito o nosso meio e a gente não tem essa noção de que é finito. Então a criança, ela já vai crescendo, já tendo essa maturidade. Então a gente usa isso também para ela ter respeito com o meio ambiente, com o próprio material escolar dela, enfim, aborda de uma forma geral. E a gente consegue despertar nessa criança, claro, respeitando todo o processo formativo dela, as áreas. Como é o método? Como é que isso acontece na prática? Você reúne cada estudante ou reúne a turma toda? No caso... Você chega na sala como se fosse num horário de aula? Como é que é? Não, no meu caso, as crianças, eu não vou na sala, elas que vêm até um local que foi previamente preparado, a gente chama de setting. Set terapêutico, como se fosse um set de filmagem. Exatamente. Então, igual nós chegamos aqui, estava tudo preparado para que a gente tivesse esse papo dinâmico. Lá acontece da mesma forma. E essas crianças chegam até a gente e ali já tem todo um processo para que elas se sintam inseridas naquele ambiente para dali já começar a ter o nosso trabalho. Basicamente, eu trabalho em quatro frentes: a composição, a recriação, a audição e a improvisação. Então, são basicamente isso. Eu tenho utilizado mais a improvisação. O que é isso? Então, hoje nós vamos trabalhar... Como é que você acordou hoje? Para abrir, para quebrar o gelo? Hoje eu acordei. Então, eu vou usar uma música. Hoje eu acordei me sentindo... Ela mesmo já fala. Aí, triste. Por que você acordou triste? Então, a gente já vai começando... porque isso, aconteceu aquilo. E a gente já vai começando a quebrar aquele gelo para tornar aquele ambiente propício para desenvolvimento da técnica. Tá. É uma técnica que envolve perguntas e respostas com base na música, ou você, para cada situação, você inventa a música na hora ou utiliza música que já são improvisação, conhecidas? Criação, recriação, isso. Sim. Legal. E são temas, assim, que surgem ali no momento da terapia. Às vezes você traz alguma coisa já preparada, mas tem toda a questão do momento, né? Esse trabalho... Não sei se ainda nós falamos do objeto intermediário. Mas esse grupo que vai ali para você é um grupo, então, com dificuldades diversas, não necessariamente com a mesma dificuldade. Não alguns podem ter dificuldade de audição, no caso, outros de interação. E é interessante, assim, a gente frisar isso para quem está nos assistindo e entrando em contato com a musicoterapia, não é só pessoas que estão com problema. Não precisa ser necessariamente quem esteja... Uma pessoa saudável pode fazer musicoterapia? Principalmente. A manutenção do seu status. Ok. Né? Então, assim, a musicoterapia não é uma oficina
que a pessoa vai lá para ser consertada. Não, a gente trabalha, inclusive nós falamos ainda há pouco, na melhora da qualidade de vida. Eu fiz um trabalho com a qual a Cláudia foi minha supervisora, orientadora e professora. O senhor viu que eu não ando com gente, né, fraca, não. Fiz questão de trazer. Mas, enfim, é uma pessoa que eu amo muito, devo muito à Cláudia, a musicoterapia. Foi, na minha vida, um achado e graças à Cláudia, né? Então, eu trabalhei com a PM, com a Polícia Militar. A minha monografia na UFG foi trabalhando o transtorno da ansiedade ocupacional, o estresse e ansiedade ocupacional. Ok. Então, a gente... Isso serve também para a guerra, né? Para soldados que voltam da guerra ou que sofreram grandes traumas na guerra, não é isso? Sim, Pode servir também? Eu acho que é interessante falar sobre isso, né? Porque a gente, inclusive, tem profissionais, né, musicoterapeutas que trabalham em crises, né? A gente, na Federação Mundial, inclusive, tem uma comissão que fala de musicoterapia em crises globais, né? Então, como guerras, como catástrofes, né? Okay. Então, seria aquele trabalho voltado para a promoção da saúde nessas populações, pode ser, né, os veteranos de guerra, que chegam com traumas, com inúmeros traumas, mutilações, e traumas mesmo, né, de estresse pós-traumático, né? Então, esse estresse pós-traumático é muito trabalhado com a musicoterapia. Também pode se trabalhar com refugiados de guerra, né? Quer dizer, pessoas que vêm, que são deslocadas do seu ambiente e tem que lidar... Totalmente, desenraizado, né? Exatamente. Sai, né? A gente está vendo agora com a guerra, né? A pessoa sai deixando... né? Tudo para trás. Até o pai lá, né? Que tem que ficar na guerra. Inclusive, não sei se vocês viram, né? Teve uma refugiada que alguém preparou um piano na fronteira. Ah, eu vi isso. E a refugiada veio, sentou. Talvez aqui foi aquele momento, não é musicoterapia, mas naquele momento a música deu um alento para a pessoa. Com certeza. Então, assim, é um trabalho de trabalhar a questão da humanidade, né? Serve também para a situação de pandemia, né? Muita gente se isolou durante a pandemia e poderia se fazer terapia com música, com grupos, né, de pessoas que porventura tivesse alguma ansiedade decorrente da pandemia. Sim, uma das coisas que a gente logo no início da pandemia fez, eu até participei dessa comissão, a gente criou então uma diretriz para trabalho da musicoterapia através das técnicas de comunicação e informática, né? Então, porque a gente não tinha essa prática de fazer o online, né? E aí surgiu a necessidade. Então, o musicoterapeuta começou a trabalhar, atender, seja usando o Google, né, o Google Meeting, usando os outros mecanismos, Zoom, mas também usando o WhatsApp, fazendo musicoterapia tanto de forma síncrona, que é simultaneamente, né, ao mesmo tempo, e também assíncrona, trabalhando assim com pais, os pais, a família. É moda ter videoaulas nos canais, nas plataformas aí. Também existe vídeo musicoterapia nas redes sociais? Não, assim, não trabalhando assim indiscriminadamente não, porque é um processo terapêutico, né? Então você vai trabalhar questões que são necessidades daquele grupo ou daquele indivíduo, né? Então, tem que estar customizada a uma realidade concreta. Você tem que ter ali um porquê que você vai fazer, os objetivos daquilo, né? Conhecer a clientela. Tá bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de musicoterapia com os nossos musicoterapeutas aqui, Ciro Pontes e Cláudia Zanini. Então, as aplicações que eu estava falando, a senhora falou aí, senhora não, você é muito jovem, né, para falar de senhora. Aposentou na federal porque o pessoal aposenta cedo, na federal começa cedo, aposenta cedo. Então, mas a gente viu aí a aplicação da musicoterapia na hipertensão, nas doenças mentais, a gente viu na educação para resolver situações de dificuldade de aprendizagem, dificuldade de audição, alguma dificuldade de socialização, né? E tem os transtornos também de personalidade não, transtornos mentais, né? Transtornos mentais, não, ansiedade, nós já falamos da ansiedade. Estresse. Do estresse, né? E do sono. É possível também utilizar psicoterapia para fazer as pessoas dormir mais tranquilas? A musicoterapia também pode ser aplicada
Não tem tantos estudos nessa área. Mas aí quando área. eu for dormir, eu tenho que arrumar um psicoterapeuta para ficar lá do meu lado fazendo a técnica comigo, ou é possível fazer com algum outro recurso? Na verdade, o musicoterapeuta vai trabalhar na sessão, né? Pode até simular algumas situações em que a pessoa pode buscar, né, se conectar com ela, fazer uma autopercepção. Então, se for no YouTube, no Spotify, lá tem música para relaxar e dormir. Tem. Eu poderia até usar isso, mas mediante a orientação de um psicoterapeuta. Exato. Porque a gente pode também ver, porque é um transtorno mesmo, né? Do sono, algum tipo de transtorno, ele pode ter alguma causa. Então é bom também, quer dizer, você no processo terapêutico, quer dizer, você vai trabalhar esse reconhecimento, né? Por que eu estou funcionando assim? Por que o meu corpo está pedindo para eu ficar acordado o tempo todo? Eu vou confessar aqui, professora Cláudia, que eu peguei meu celular e falei assim, eu vou pôr aqui uma música para dormir, né? Sim. Aí pus a música lá no celular e comecei a tentar dormir. Mas que foi me irritando, deu vontade de quebrar o celular. Pois é. Isso é importante, isso também é importante falar. Se eu tivesse colocado uma das músicas que eu costumo ouvir no dia a dia, eu deveria É importante falar isso, assim, né? Isso é muito particular pra gente na musicoterapia, porque as pessoas querem fazer o quê? Ter uma farmacopeia musical que fale assim, essa música é para isso, essa música é para aquilo, que a gente receite. E, na verdade, não tem receita, porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem a sua... Exato. E cada pessoa tem a sua relação totalmente individualizada, né, em relação à música. A gente costuma dizer na musicoterapia que você tem uma trilha sonora musical. Cada um de nós tem uma trilha sonora musical, que começou, sabe quando? Lá no período intrauterino, quando seu ambiente familiar já tinha suas sonoridades específicas. Qual parte do corpo até que mais é afetada pela música? A senhora já falou aí que a música serve para a hipertensão, para a neurociência, neurologia, sim, né? Sim. Utiliza. O cérebro é a parte que mais se sensibiliza com as vibrações musicais? Olha, a gente for pensar, né, o ser humano, ele é afetado, né? Ele é envolvido pela música, pelos sons, de uma forma global, né? Então, tem a vibração, né? A vibração vai chegar por via óssea, mas você tem a audição musical, você tem a visualidade, você tem a movimentação corporal. Então, assim, o cérebro é o nosso, vamos dizer, o nosso orquestrador, né? É o centro de comando. Então, ele, com certeza, ele recebe todos os impulsos via sensações, aí chega a percepção e há uma resposta. Né? E essa resposta pode vir por todos os sentidos também. Quando é que alguém procura um musicoterapeuta? É quando um médico indica ou ele pode procurar diretamente? Olha, às vezes ele pode ser encaminhado por um médico, né? Pode ser encaminhado por um professor numa escola que pode falar, olha, esse menino pode, que conheça, né, a musicoterapia e aí ver que a atenção precisa ser trabalhada, algum transtorno de aprendizagem, né? Existem casos estudados que a pessoa melhorou o rendimento escolar utilizando as técnicas de musicoterapia? Sim, tem. Se você quiser falar um pouquinho, Ciro. Sim, mas existem sim, só voltando um pouquinho na questão de como é afetado, que eu me lembro muito bem sobre isso, isso é uma coisa que me marcou bastante. A questão das emoções, ela está todo no sistema límbico. Então é o mais profundo do nosso cérebro, né? Isso, algumas coisas não afetam tanto quanto a música, é onde a gente consegue fazer uma intervenção. Então está relacionado às emoções, né? Então, e também um jeito de afetar de forma não invasiva, né? Sim, dizer, não tem como você ficar inerte, né? Então, se fosse num processo terapêutico, voltando a sua musiquinha para dormir, não é porque você não dormiu, mas por que você gostaria de quebrar o celular? O que aconteceu? Se fosse terapia. Não, a música estava muito chata, ela estava me atrapalhando a dormir. O celular a gente investigar isso. Agora, as indicações, eu tenho alguns atendimentos particulares, a maioria vem, às vezes, por indicação médica, né? Então, eu tive pacientes que foram orientados a estudar música, veja bem, como que é uma linha tênue, né? A estudar música para promover uma melhora naquilo que ela estava, né, sentindo a necessidade, né? Sim, sim. Tá, além disso, o autismo também, a pessoa pode se recuperar do autismo com música?
o tratamento para o autismo, assim, a musicoterapia ela é bem recomendada, existe assim, várias evidências científicas, né, muita pesquisa nessa área, porque o problema maior, o foco maior quando se trabalha o autismo é a questão da comunicação. Né, a dificuldade, né, da comunicação. Então, a música, ela vai além, né, é uma outra forma de comunicar para além do verbal. Então, o não verbal que a gente utiliza na sessão de musicoterapia, muitas vezes estimula aquela criança a começar a se voltar para o outro. Né? Então, começar a estabelecer vínculo. Né? E qualquer idade pode usar a musicoterapia? A musicoterapia ela pode ser aplicada desde lá no processo, né, com gestante, né, até a finitude, né, da vida. E o idoso, eu acho que é uma área que assim, a gente pode falar, né, que é a questão da área de reabilitação. Né? Então, pessoas que têm doenças neurodegenerativas, né, a gente também pode trabalhar com a musicoterapia, porque, inclusive, há muita indicação, né, os geriatras, os neurologistas já têm muito conhecimento, né, de que a musicoterapia pode contribuir para essa área. Porque a gente vai trabalhar estimulando as funções cognitivas. A música estimula todas as funções cognitivas. Então, você, por exemplo, num processo de perdas, você pode preservar tempo aquela função. Né? Uhum. A função da memória, a função da atenção, as questões das funções executivas, né? Que são tão importantes para o dia a dia, que a gente não pensa nisso, né? Mas a gente o tempo todo, né, o nosso cérebro tem que estar articulando todas essas funções, em todas as necessidades. E é interessante isso, né? É a área da gerontologia, né? Exato, a gerontologia. Então temos a área social também, temos a área empresarial, de atuação do musicoterapeuta. É interessante isso que a Cláudia... Num contexto empresarial, qual seria a função da musicoterapia? Fazer as pessoas produzir mais? Ser mais obediente, ser menos revoltada? Pode ser que sim, né? Pode ser que a pessoa se sinta mais bem disposta para isso, né? Mas não é o fim, não. Um empresário que contrate, ele está pensando mais na melhora da qualidade de vida desse colaborador do que... É uma preocupação humanizadora. Exato. É um empresário que não pensa só no lucro, pensa também na qualidade de vida. A questão da qualidade de vida no trabalho, né? Que é tão importante. Que minimiza um monte de coisa. A ausência no trabalho, por exemplo. Vocês falaram aí que você mesmo falou ainda há pouco que pode ser usada também a musicoterapia para a pessoa manter o equilíbrio do bem-estar que ele tem. Né? O bem-estar de saúde e tal. Isso é muito interessante, porque normalmente quando a gente está muito bem de saúde, a gente começa a inventar moda para ficar ruim de saúde, né? Aí começa a inventar festa para beber e ficar de ressaca. A pessoa está muito feliz da vida e de repente arruma um casamento, né? Arruma um namorado e aí começa a complicar a vida. Eu não sei. Depende. Mas é interessante... Geralmente as pessoas que estão muito felizes, elas correm o risco de perder equilíbrio. Já tem um ditado, né? Cabeça vazia, né? Já fala sobre isso. Mas voltando um pouco à questão da gerontologia, meu avô com 82 anos, Alzheimer, ele não me conhecia, não me reconhecia quando chegava em casa, né, para visitá-lo, mas ele sabia cantar o hino do time do coração, a música do time de coração dele, e tocava acordeão. Isso eu fui descobrir já muito tarde, inclusive herdei o acordeão dele, está em casa comigo, já reformei, porque ele puxava todas as músicas. Onde é que estava isso, sendo que ele não reconhece mais? Então, a musicoterapia ela pode vir e ajudar nisso. Pelo menos retardar o processo de avanço da doença, manter uma certa vínculo dele com você, que na medida que você cantar a música com ele, ele vai acabar em conseguindo uma identidade. Havendo uma identidade, exatamente. Porque os momentos da vida que são relacionados com a música, existe o quê? Uma afetividade envolvida. Né? Então a memória, ela é acionada por essa afetividade que você traz com a música. Né? Então você vai lembrar de pessoas, vai resgatar amizades lá de trás. Então às vezes a pessoa está com processo de perda da memória recente, que a doença, né, um Alzheimer, por exemplo, traz, né? Mas a memória remota, ela pode ser acionada. E isso, quando a pessoa sente essa memória vindo, né? Ela canta, ela pode cantar com a família e tal, você está fazendo o quê? Está melhorando em volta dela. Né? Entendi. Vai melhorar as relações, vai melhorar a vida dela.
Tá, a gente viu que a prefeitura está fazendo concurso para 2 musicoterapeutas, tem 2 vagas para musicoterapeuta, né? Além da prefeitura, existem musicoterapeutas trabalhando, por exemplo, no SUS? Tem. Tem? Tem. Nos hospitais, nas escolas já tem aqui o Ciro. Nos hospitais também é possível encontrar musicoterapeuta? Tem. Aqui em Goiás mesmo nós temos musicoterapeutas em hospital, por exemplo, o CRER tem musicoterapia, o Hospital do Câncer. Então, para fazer musicoterapia, a pessoa tem que estudar música, tem que entender de música e tem que tocar instrumento também, musical? Ou cantar. Ou cantar, né? Não precisa tocar instrumento, não, basta cantar. Pode cantar. Pode cantar Pode também. cantar. Porque a voz Ou é ele um tem instrumento. que cantar e tocar instrumento também. Também. Aí É bom que você ele falou tem. que estuda filosofia Sim, filosofia Que da mais? música, psicologia da música, né? e a parte de saúde também estuda, Sim. né? Sim. Estuda o quê? Fisiologia? Ele vai estudar neuroanatomia, vai estudar a parte também motora, né? Ok. Para entender como é que funciona, principalmente para a gente saber a noção do que é típico, o que é normal, entre aspas, né? O que é típico e o que é E em atípico. Goiás só tem musicoterapia na UFG? Isso, na graduação, né? Na UFG. Em musicoterapia Ok. na UFG. Escola de Música e Arte Cênica. Ok, muito obrigado, gente. Olha, eu acho que foi muito bom. Acho que falamos tudo que precisava falar aqui. O tempo passou muito rápido, mas acho que a gente falou pelo menos o essencial, né, desta ciência aí, musicoterapia, que é muito importante para a qualidade de vida nossa. Eu agradeço muito a presença aqui, doutora Cláudia Zanin. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigada. Prazer ter esse papo dinâmico, foi bem dinâmico, foi muito bom. Que bom, obrigado. Ciro Pontes, obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço e já me coloco à disposição para eventuais possibilidades da gente discutir mais e falar mais Na sobre o próxima tema. vez vai cantar, viu? Com Vai certeza, tocar me também. chama para eu Pois é, não voltar deu aqui. tempo. Voltarei com prazer. E para você que nos acompanhou, nosso abraço. Muito obrigado, boa noite, até a próxima.